Um milionário estava prestes a beijar sua noiva no altar diante de centenas de convidados, quando uma faxineira gritou do fundo do salão pedindo que ele parasse. O que ela revelou naquele momento deixou todos em choque e mudou tudo para sempre. De onde você está nos assistindo? Deixe nos comentários. Não esqueça de se inscrever e deixar seu like para mais histórias impactantes como esta. A luz do entardecer filtrava-se pelas enormes janelas da mansão Mendes, projetando sombras douradas sobre o mármore importado do piso. Ricardo Mendes, um homem de 45 anos com grisalhos prematuros nas têmporas e um olhar que guardava noites demais sem dormir, contemplava o jardim de seu escritório. Fazia 3 anos que Helena havia partido, levando consigo a luz daquela casa. 3 anos de silêncio, de jantares solitários, de acordar em uma cama grande demais para um homem só. Querido, a voz melodiosa de Melissa Rodrigues atravessou o ar como o canto de uma sereia. Você está bem? Ricardo girou, encontrando-se com a imagem da perfeição personificada. Melissa, aos seus 32 anos, possuía uma beleza de fazer virar pescoços, cabelos castanhos perfeitamente ondulados, olhos verdes como esmeraldas e um sorriso que prometia devolver-lhe tudo o que havia perdido. Ela se aproximou dele com movimentos graciosos, seus saltos estalando contra o chão de uma forma quase hipnótica. Só estava pensando na sorte que tenho, respondeu Ricardo, permitindo que ela rodeasse seu pescoço com seus braços perfumados. Em apenas 3 semanas você será minha esposa. E você o homem mais feliz do mundo, sussurrou Melissa, beijando-o com uma ternura calculada. Vou fazer você esquecer toda a dor, meu amor. Enquanto o casal se fundia em um abraço, ninguém notou a figura miúda que passava com um balde de limpeza pelo corredor. Rosa da Silva, de 52 anos, com as mãos ásperas de quem trabalhou a vida toda e os olhos cheios de uma sabedoria silenciosa, baixou o olhar instintivamente. 15 anos trabalhando naquela mansão situada em um bairro nobre de São Paulo haviam-lhe ensinado a primeira regra da servidão: ser invisível. Mas ser invisível não significava ser cega. Rosa tinha visto coisas, muitas coisas. Tinha visto Melissa gritar com o jardineiro até fazê-lo tremer porque uma rosa não tinha o tom exato de vermelho que ela queria. Tinha escutado os insultos venenosos que lançava ao chefe quando Ricardo não estava por perto. Tinha presenciado como aquela mulher perfeita se transformava em uma criatura diferente quando as portas se fechavam e as aparências deixavam de importar. Rosa! A voz de Melissa cortou seus pensamentos como uma faca. O que faz aí parada como uma estátua? Não vê que há trabalho a fazer? Sim, senhora. Desculpe, dona Melissa. Rosa abaixou a cabeça, apertando o pano úmido entre as mãos. Certifique-se de que o banheiro de visitas esteja impecável. Meus pais virão amanhã e não tolerarei nenhum grão de poeira. Melissa falava com uma frieza que contrastava brutalmente com o tom doce que usava com Ricardo. E Rosa, você já sabe o que acontece quando não cumpre minhas expectativas? Sim, senhora. Rosa afastou-se pelo corredor, sentindo o olhar de Melissa cravado em suas costas, como adagas invisíveis. Quando virou a esquina, permitiu-se soltar um suspiro que estava contendo. Seus joelhos protestaram, enquanto ela se ajoelhava em frente ao vaso sanitário. 15 anos. 15 anos limpando aqueles pisos, conhecendo cada canto da casa, vendo crescer os filhos de Ricardo, consolando em silêncio o patrão quando a dona Helena adoeceu. E agora, aquela mulher. Aquela mulher que havia chegado há apenas 6 meses e já controlava cada aspecto da vida de Ricardo, que havia conseguido distanciar sutilmente seus filhos com comentários venenosos disfarçados de preocupação, que revisava cada gasto, cada movimento, cada decisão. Rosa mergulhou o pano na água com cloro e começou a esfregar. O cheiro químico ardeu em seu nariz, mas ela continuou. Sempre continuava, porque precisava do trabalho, porque seus próprios filhos dependiam daquele salário, porque aos 52 anos, sem educação formal, as opções eram limitadas. Mas, pela primeira vez em muito tempo, Rosa sentiu algo revirar em seu peito. Não era raiva exatamente, era algo mais profundo, mais sombrio, uma certeza que crescia como uma semente venenosa. Melissa Rodrigues não era quem fingia ser.
e alguém tinha que descobrir a verdade. Ao cair da noite, enquanto guardava seus utensílios de limpeza na área de serviço, Rosa escutou vozes vindas do escritório. Reconheceu a de Ricardo, mas havia outra voz masculina que não identificou de imediato. Contra seu melhor juízo, aproximou-se. Tudo está pronto para a transferência, dizia a voz desconhecida. Uma vez que se casem, você terá acesso completo às contas. Fernando, por favor. Essa era Melissa, mas seu tom não tinha nada da doçura que usava com Ricardo. Não fale. Disso aqui. As paredes têm ouvidos. Rosa sentiu o coração parar. Colou-se contra a parede do corredor, prendendo a respiração. Quem era Fernando? Que transferência? Suas mãos tremiam enquanto segurava o balde, rezando para que o metal não tintilasse e a delatasse. Fica tranquila, continuou Fernando com uma risada grave. Seu futuro marido está tão apaixonado que não vê o que tem diante dos olhos. Em 3 semanas seremos ricos, amor. O som de um beijo fez com que Rosa fechasse os olhos com força. Não podia ser verdade. Não podia ser verdade o que estava ouvindo. Mas quando abriu os olhos novamente, a realidade continuava a mesma. Melissa Rodrigues, a futura esposa de Ricardo Mendes, estava traindo-o. E Rosa da Silva, a faxineira invisível, era a única que sabia. O amanhecer chegou cedo demais. Rosa havia passado a noite em claro, revirando-se em sua pequena cama no modesto apartamento que dividia com sua filha Maria, de 23 anos, na Zona Leste. As palavras que ouvira na noite anterior ressoavam em sua mente, como sirenes de alarme. Em 3 semanas seremos ricos, amor. O que devia fazer? A quem podia contar? Seu reflexo no espelho do banheiro mostrou uma mulher cansada, com olheiras profundas e linhas de preocupação marcadas na testa. Era apenas uma empregada doméstica. Quem acreditaria nela se acusasse a deslumbrante Melissa Rodrigues de ser uma golpista? Mãe, você está bem? Maria apareceu na porta, com seu uniforme de enfermeira ainda na mão. Você está com uma cara péssima. Estou bem, filha. Só cansada. Rosa tentou sorrir, mas saiu mais como uma careta. É por causa do trabalho? Maria aproximou-se, preocupação genuína em seus olhos escuros. Aquela mulher está te explorando. Vejo isso na sua cara todo dia. Rosa quis contar tudo. Quis descarregar o peso do que havia descoberto. Mas algo a deteve. Se Maria soubesse, também estaria em perigo. E Rosa não podia permitir isso. É só o estresse do casamento. Mentiu. Você sabe como são. Essas coisas. Muito para organizar. Maria não pareceu convencida, mas assentiu e saiu para seu turno no hospital. Quando Rosa ficou sozinha, permitiu-se um momento de fraqueza. Sentou-se no sofá gasto da sala e enterrou o rosto entre as mãos. Havia trabalhado 15 anos para a família Mendes. Tinha visto as crianças nascerem, tinha consolado Dona Helena durante sua doença, tinha estado lá quando Ricardo desmoronou depois do funeral. Devia lealdade a ele. Devia a verdade. Mas como dizê-la sem destruir a si mesma no processo? 2 horas depois, Rosa atravessava a porta de serviço da mansão Mendes. O cheiro familiar de limpador de limão e flores frescas a recebeu, mas desta vez não lhe trouxe consolo. A casa que tinha sido seu segundo lar durante 3 lustros agora parecia um campo minado. Bom dia, Rosa. A cozinheira, uma mulher redonda e jovial chamada Carmen, a cumprimentou da cozinha. Quer café? Você parece estar precisando. Obrigada, Carmen. Rosa aceitou a xícara fumegante. Com gratidão. A dona Melissa já chegou? Saiu cedo com o Ricardo, algo sobre o vestido de noiva. Carmen baixou a voz e se aproximou. Cá entre nós, essa mulher me dá arrepios. Sorri demais, como as cobras antes de dar o bote. Rosa quase deixou cair a xícara. Carmen também sentia. Por que você diz isso? Não sei. Carmen deu de ombros. É só uma sensação. O jeito que ela olha para o Ricardo quando pensa que ninguém está vendo. Como se ele fosse um prêmio, não como um homem. Que ela ama. Antes que Rosa pudesse responder, a porta principal se abriu de golpe. Melissa entrou como um furacão, com sacolas de grife penduradas em seus braços perfeitamente torneados. Ricardo a seguia, carregando ainda mais pacotes, com um sorriso que partiu o coração de Rosa por ser tão genuíno. Rosa. Melissa a viu.
e sua expressão mudou instantaneamente para uma falsa cordialidade. Que bom te encontrar. Preciso que suba todas essas coisas para o meu quarto. E cuidado, algumas são muito delicadas. Claro, senhora. Rosa deixou seu café e se aproximou para pegar as sacolas. Melissa, querida, eu posso ajudar a Rosa, ofereceu Ricardo, sempre o cavalheiro. Não seja bobo, amor. Pagamos ela para isso. Melissa lhe deu um beijo na bochecha. Você vá para sua reunião, eu cuido de tudo aqui. Ricardo assentiu, embora Rosa tenha notado um brilho de desconforto em seus olhos. Ele tinha captado o tom condescendente na voz de Melissa, mas o momento passou, e Ricardo dirigiu-se ao seu escritório, deixando Rosa sozinha com a mulher que estava prestes a destruir sua vida. Enquanto subia as escadas com as sacolas pesadas, Rosa sentiu a presença de Melissa atrás dela. Perto demais, ameaçadoramente perto. Rosa, a voz de Melissa era apenas um sussurro, mas carregada de veneno. Ontem à noite você estava perto do escritório, não estava? Rosa sentiu o ar escapar de seus pulmões. Eu só estava limpando, senhora. Claro que sim. Melissa subiu mais um degrau, encurtando a distância. Limpando. Mas ouvidos de faxineira também podem escutar coisas que não deveriam, não é? O coração de Rosa batia tão forte que tinha certeza de que Melissa podia ouvi-lo. Não sei do que a senhora está falando. Não. Melissa sorriu, e foi o sorriso mais frio que Rosa já tinha visto na vida. Então não se importará em saber que decidi fazer algumas mudanças depois do casamento. Mudanças na equipe. Ricardo concorda que precisamos de gente mais moderna, mais jovem, mais discreta. A ameaça não poderia ter sido mais clara. Rosa sentiu as pernas tremerem, mas obrigou-se a manter-se firme. Entendo, senhora. Ótimo. Melissa deu um tapinha condescendente em seu ombro. Fico feliz que estejamos na mesma página. Agora leve essas coisas para cima. E Rosa, lembre-se do seu lugar. Melissa desceu as escadas, deixando Rosa paralisada no patamar. As sacolas pesavam como pedras em seus braços, mas era o peso em seu coração que ameaçava esmagá-la. Ela sabia. A verdade. Melissa sabia que ela sabia, e agora Rosa estava na mira. Quando finalmente chegou à suíte principal e deixou as sacolas sobre a cama king size, suas mãos tremiam tanto que teve que se sentar um momento. Através das janelas, podia ver o jardim onde os filhos de Ricardo costumavam brincar quando pequenos. Diego, agora com 21 anos, e Sofia, de 19, mal visitavam a casa. Melissa tinha se encarregado disso com comentários sutis sobre como eles precisavam dar espaço ao pai para refazer a vida. Rosa enxugou uma lágrima que não tinha percebido que estava derramando. Não podia ficar calada, não podia permitir que isso acontecesse, mas também não podia simplesmente acusar Melissa sem provas. Ninguém acreditaria nela. Era sua palavra contra a de uma socialite bonita e persuasiva. Precisava de evidências e sabia exatamente onde começar a procurar. O escritório, transformado em QG do casamento, ficava na ala leste da mansão, um cômodo que antes fora a biblioteca pessoal de Helena. Rosa sentiu uma pontada de dor ao entrar. As estantes que uma vez abrigaram os livros favoritos da patroa agora exibiam amostras de tecidos, catálogos de floriculturas e álbuns de design. Era como se Melissa estivesse apagando sistematicamente cada rastro da primeira esposa de Ricardo. Só limpe e saia rápido, disse Rosa para si mesma, apertando o espanador na mão. Mas enquanto passava o pano sobre a enorme escrivaninha de mogno, seus olhos pousaram em uma gaveta, entreaberta. Provavelmente Melissa tinha saído com pressa e esquecido de fechá-la completamente. Rosa olhou por cima do ombro. O corredor estava vazio, a casa silenciosa. Só uma olhada rápida, só para confirmar que estava enganada, que suas suspeitas eram produto de seu cansaço e sua imaginação fértil. Com dedos trêmulos, Rosa abriu a gaveta um pouco mais. Dentro havia pastas organizadas meticulosamente. Uma estava etiquetada como Finanças Ricardo. Outra dizia Propriedades. Uma terceira, mais grossa, simplesmente tinha as iniciais FS. Fernando. Rosa tirou a pasta com o coração martelando no peito. Abriu-a com cuidado e o que viu a fez conter um grito. Fotografias.
dezenas de fotografias. Melissa e um homem moreno, bonito, de uns 40 anos, em situações que não deixavam margem para dúvidas, beijando-se em um restaurante elegante, abraçados na praia, entrando juntos em um hotel de luxo. Mas isso não era o pior. Debaixo das fotos havia documentos, contratos com a assinatura falsificada de Ricardo, e-mails impressos onde Melissa e Fernando discutiam abertamente seu plano. Rosa leu com horror crescente. O idiota já mudou o testamento. Agora só falta o seguro de vida. $1 milhão, Fernando. 1 milhão. Com isso vamos para as Maldivas e deixamos este país falido apodrecer sem nós. E se ele suspeitar? O Ricardo? Por favor. Ele está tão desesperado para preencher o vazio que a falecida esposa deixou que acredita em tudo que eu digo. É patético, na verdade, mas útil. Muito útil. Rosa sentiu náuseas. Suas mãos tremiam tanto que quase deixou cair os papéis. Continuou revirando, encontrando mais evidências. Recibos de joias vendidas. Joias que haviam pertencido a Helena e que supostamente estavam no concerto. Conversas onde discutiam como acessar as contas bancárias. E o mais arrepiante, um caderno com um plano detalhado, passo a passo, de como Melissa tomaria controle total do patrimônio de Ricardo após o casamento. Na última página, é escrito com letra cursiva perfeita. Havia uma nota que gelou o sangue de Rosa. Fase final. Implementar após 6-8 meses de casamento. R deve ter acidente, desaparecer. Garantir que pareça natural. Receber seguro, liquidar propriedades, sair do país. As lágrimas começaram a rolar pelo rosto de Rosa. Aquilo não era apenas um engano amoroso ou um golpe financeiro. Era algo muito pior. Melissa estava planejando destruir completamente Ricardo e, possivelmente, eliminá-lo. Com mãos trêmulas, Rosa tirou seu velho celular do bolso. Não era sofisticado, mas tinha câmera. Começou a fotografar cada documento, cada imagem, cada página daquele caderno maldito. O flash iluminava o quarto com brilhos breves, e Rosa rezava para todos os santos que conhecia para que ninguém entrasse. Estava na última foto quando ouviu passos no corredor. Rapidamente guardou tudo de volta na pasta e a colocou na gaveta, fechando-a com um golpe suave. Agarrou o espanador e fingiu estar limpando a estante bem quando a porta se abriu. Rosa! A voz de Melissa soou suspeitosamente doce. O que faz aqui? Limpando, senhora. Me pediu que mantivesse este quarto impecável para quando seus pais chegassem. Melissa estreitou os olhos, estudando-a. Rosa manteve sua expressão neutra, embora o celular em seu bolso parecesse pesar toneladas. Entendo. Melissa se aproximou, farejando o ar como um predador. Mexeu em algo da minha mesa? Não, senhora. Só passei o espanador. É bom mesmo. Melissa colocou-se entre Rosa e a porta, bloqueando a saída. Porque sabe, Rosa, há coisas muito privadas neste quarto. Coisas que poderiam ser mal interpretadas se caíssem em mãos erradas. Eu não tocaria em nada que não devesse, senhora. Claro que não. Melissa sorriu, mas seus olhos permaneceram frios como gelo, porque você é uma boa funcionária, leal, discreta, e sabe o que acontece com as pessoas que traem minha confiança. O ar no quarto parecia denso, pesado. Rosa assentiu e dirigiu-se à porta, mas Melissa bloqueou sua passagem por mais um segundo. Rosa, sua filha trabalha no Hospital São Rafael, não é? Maria, acho que é o nome dela. Que nome bonito. O coração de Rosa parou. Não era uma pergunta casual. Era uma ameaça velada. Sim, senhora. Seria terrível se algo colocasse em risco o emprego dela. Os hospitais são tão rigorosos com referências, não é? Uma palavra errada no lugar errado e... Melissa estalou os dedos. Adeus, carreira. Rosa apertou tanto o espanador que seus dedos ficaram brancos, mas manteve a voz calma. Entendo perfeitamente, senhora. Excelente. Melissa finalmente se afastou. Pode se retirar. E Rosa, feche a porta quando sair. Rosa saiu do quarto com as pernas bambas. Assim que chegou ao corredor vazio, teve que se apoiar na parede para não cair. O celular em seu bolso continha a verdade. Continha a prova que poderia salvar Ricardo.
mas também continha sua sentença de morte se Melissa descobrisse o que ela tinha feito. Tinha que agir rápido, tinha que encontrar uma maneira de expor Melissa antes que fosse tarde demais. Mas como? A quem poderia contar sem colocar sua família em risco? Enquanto caminhava pelos corredores de mármore da mansão, que conhecia como a palma de sua mão, Rosa tomou uma decisão. Havia passado 15 anos sendo invisível, 15 anos abaixando a cabeça, seguindo ordens, permanecendo em silêncio. Mas algumas vezes, o silêncio era cumplicidade. E Rosa da Silva não seria cúmplice da destruição de um homem bom. A noite caiu sobre São Paulo como um manto pesado. Rosa estava sentada na pequena mesa de sua cozinha, com o telefone à sua frente. As fotos estavam ali, evidência irrefutável da traição de Melissa. Mas cada vez que se preparava para ligar para Ricardo, seu dedo paralisava sobre a tela. E se ele não acreditasse? E se pensasse que ela estava inventando tudo por ciúmes ou ressentimento? Melissa era uma mestre da manipulação. Já havia plantado dúvidas sobre Rosa, insinuando para Ricardo que ela estava cansada e confusa. Mãe, vai jantar? Maria apareceu na cozinha, ainda com seu uniforme de enfermeira amassado depois de um turno dobrado. Fiz macarrão. Não tenho fome, filha. Maria sentou-se à frente dela, seu rosto refletindo preocupação. Mãe, isso já passou de ser só estresse do trabalho. Tem algo mais. Posso ver nos seus olhos. Rosa levantou os olhos e viu na filha a mesma determinação que ela mesma sentia. Maria era forte, inteligente, tinha trabalhado duro para se tornar enfermeira. Não merecia ser arrastada para aquele desastre. É complicado. Então me explica. Talvez eu possa ajudar. Rosa quis negar, mas o peso de guardar esse segredo sozinha era esmagador. Então, com a voz trêmula, contou tudo. As conversas que tinha ouvido. As fotos que tinha encontrado. O plano para destruir Ricardo. Maria ouviu em silêncio, sua expressão passando da incredulidade ao horror. Meu Deus, mãe. Você tem que contar para ele. Tem que mostrar essas fotos. E se ele não acreditar em mim? Melissa já o tem sob seu feitiço. Então mostre para os filhos dele, para o Diego e a Sofia. Eles vão querer proteger o pai. Era uma ideia brilhante. Diego e Sofia nunca tinham confiado completamente em Melissa, embora o pai estivesse cego demais para notar. Você tem razão. Rosa sentiu uma faísca de esperança. Amanhã é sábado. As crianças costumam visitar de manhã. Mas antes que pudessem continuar a conversa, o celular de Rosa vibrou. Uma mensagem de um número desconhecido apareceu na tela. Ao abrir, Rosa sentiu que o mundo parava. Era uma foto de Maria, saindo do hospital naquela mesma tarde. E embaixo, uma mensagem arrepiante. Filha bonita. Seria uma pena que algo acontecesse com ela. Mantenha sua boca fechada, Rosa. Este é seu único aviso. Maria empalideceu ao ver a foto. Mãe, quem mandou isso? Melissa. Rosa sentiu uma fúria fria percorrê-la. Ou aquele tal Fernando. Estão me seguindo? A voz de Maria tremeu. Mãe, isso é grave. Temos que chamar a polícia. E dizer o quê? Que minha patroa me mandou uma foto ameaçadora? Não há nada explicitamente ameaçador na mensagem. Só insinuações. Mas as fotos que você encontrou, o plano... Preciso de mais do que isso. Preciso de algo irrefutável. Algo que nem mesmo Melissa possa negar. Rosa passou a noite em claro, pensando. Maria dormiu no quarto dela com a porta trancada, assustada pela primeira vez em anos. E Rosa ficou na escuridão da sala, olhando as sombras no teto e traçando um plano. Se Melissa queria jogar sujo, Rosa a ensinaria que o desespero pode transformar até a mulher mais invisível em uma força imparável. No dia seguinte, Rosa chegou à mansão mais cedo que o habitual. O sol mal surgia no horizonte quando entrou pela porta de serviço. Sabia que Melissa costumava dormir até tarde nos fins de semana e que Ricardo tinha mencionado uma reunião de negócios logo cedo. Era sua chance. Dirigiu-se diretamente ao escritório do casamento, seu coração batendo com força. Desta vez, precisava mais do que fotos. Precisava dos documentos originais, cópias que pudesse entregar diretamente a Diego e Sofia, mas quando abriu a gaveta, encontrou-a vazia. Completamente vazia. Rosa sentiu o pânico se apoderar dela. Revistou todas as outras gavetas.
Nada. As pastas, os documentos, tudo havia desaparecido. Procurando algo específico, Rosa? A voz de Melissa a fez virar bruscamente. Lá estava ela, na porta, vestida com um roupão de seda e um sorriso triunfante nos lábios. E junto a ela, um homem que Rosa reconheceu imediatamente das fotos. Fernando. Eu estava limpando, senhora. Limpando dentro das minhas gavetas? Melissa aproximou-se lentamente, como um gato brincando com um rato. Que dedicada você é. Fernando fechou a porta atrás deles. Era alto, musculoso, com uma cicatriz que atravessava a sobrancelha esquerda. Seus olhos escuros miravam Rosa com uma mistura de diversão e ameaça. Essa é a famosa Rosa, disse com voz grave. A ratazana que fuça onde não deve. Deixe-me adivinhar, continuou Melissa. Achou que podia roubar meus documentos e levá-los para o Ricardo, ou talvez para os filhos dele. Achou mesmo que sou estúpida? Rosa recuou até que suas costas bateram na estante. Não sei do que a senhora está falando. Não? Melissa tirou um celular do bolso. Não era o dela habitual, mas um diferente. Então estas fotos que você tem no seu celular devem ser uma coincidência, sabe? Fernando é muito bom com tecnologia, especialmente em hackear. Telefones velhos com segurança fraca. O horror invadiu Rosa. Tinham invadido seu telefone. Sabiam exatamente que provas ela tinha. Fica tranquila. Fernando aproximou-se e Rosa pôde sentir o cheiro de sua colônia cara misturada com algo mais ameaçador. Não vamos te machucar, desde que colabore. O que vocês querem? É simples, disse Melissa. Você vai apagar todas essas fotos. Vai manter sua boca fechada. Vai continuar sendo a funcionária perfeita e obediente que tem sido todos esses anos. E depois do casamento, quando não precisarmos mais de você, irá embora tranquilamente com sua rescisão e nunca, mas nunca, falará do que viu. E se não, interveio Fernando, colocando-se perigosamente perto, sua filha Maria terá um acidente muito lamentável. Os hospitais são lugares tão perigosos, sabe? Agulhas contaminadas, medicamentos trocados, tantas coisas podem dar errado. Rosa sentiu lágrimas de impotência rolarem por seu rosto. Vocês são uns monstros. Somos pragmáticos, corrigiu Melissa. Ricardo é um meio para um fim. E você é só um obstáculo que precisamos remover. Mas sou generosa, Rosa. Estou te dando a opção de sair ilesa disso. Vai aceitar? Cada fibra do ser de Rosa gritava que não, que lutasse, que corresse para buscar ajuda. Mas a imagem de Maria, sua filha, sua razão de viver, inundou sua mente. Sim, sussurrou. Não direi nada. Excelente. Melissa estendeu a mão. Me dê seu celular. Com dedos trêmulos, Rosa tirou o aparelho do bolso. Melissa o pegou e diante de seus olhos apagou todas as fotos. Cada uma delas. A evidência desapareceu em segundos. Pronto. Melissa devolveu o telefone. Agora, volte ao seu trabalho. E lembre-se, Rosa, estamos vigiando. Cada movimento que fizer, cada palavra que disser, nós saberemos. Rosa saiu do escritório com as pernas tremendo tanto que mal podia caminhar. Trancou-se no banheiro dos funcionários e chorou em silêncio, mordendo o punho para não fazer barulho. Tudo estava perdido. As provas tinham desaparecido. E agora Maria estava em perigo real. Mas enquanto lavava o rosto com água fria, olhando no espelho os olhos vermelhos, Rosa lembrou de algo. As fotos em seu telefone tinham desaparecido. Mas ela era velha, sim, mas não burra. Antes de Maria ir dormir na noite anterior, ela tinha enviado todas as fotos por e-mail para a filha. Uma cópia de segurança que Melissa e Fernando não sabiam que existia. A batalha ainda não estava perdida. Os dias seguintes transcorreram em uma tensão insuportável. Rosa movia-se pela mansão como um fantasma, sentindo constantemente os olhos de Melissa seguindo-a. Fernando havia adotado o disfarce de coordenador de eventos e agora tinha acesso livre à propriedade, supervisionando os preparativos do casamento com um sorriso falso que não alcançava seus olhos ameaçadores. Era terça-feira à tarde, quando Rosa finalmente teve a oportunidade que estava esperando. Diego e Sofia haviam chegado para almoçar com o pai. Melissa estava no salão de beleza,
e Fernando havia saído supostamente para revisar detalhes com o florista. Era agora ou nunca. Rosa encontrou os irmãos Mendes no terraço, compartilhando uma limonada no dia quente. Diego era a imagem viva do pai, alto, de porte atlético, com os mesmos olhos cinzentos que viam além das aparências. Sofia tinha o cabelo escuro da mãe e sua mesma elegância natural, embora com uma faísca de rebeldia que Helena nunca havia perdido. Rosa, Diego a cumprimentou com um sorriso. Genuíno. Como vai? Você parece cansada. Era sua chance. Rosa olhou por cima do ombro, garantindo que estavam sozinhos. Seu Diego, dona Sofia, preciso falar com vocês. É urgente. Algo em seu tom fez com que ambos os irmãos ficassem alertas imediatamente. O que houve? Perguntou Sofia, deixando seu copo sobre a mesa. É sobre a dona Melissa. Rosa baixou a voz. Ela não é quem diz ser. Está enganando o pai de vocês. Tem um amante. Estão planejando roubar todo o dinheiro dele e... Espera, o quê? Diego levantou-se. Rosa, isso é uma acusação muito grave. Eu sei. E sei que sou absurdo. Mas tenho provas. Fotos, documentos. Falando mal de mim pelas costas? Os três giraram ao mesmo tempo. Melissa estava no batente da porta, com uma expressão de dor perfeitamente atuada no rosto. Ricardo estava logo atrás dela, com a testa franzida. Pai, Sofia se apressou. Você deveria escutar o que a Rosa tem a dizer. Já escutei o suficiente, respondeu Ricardo, e Rosa sentiu. Seu coração afundara ao notar a frieza na voz dele. Rosa, é verdade que você está espalhando boatos sobre a Melissa? Não são boatos, seu Ricardo. São fatos. Ela tem um amante chamado Fernando. Estão planejando roubá-lo. Isso é ridículo. Melissa levou as mãos ao rosto e Rosa teve que admirar sua atuação. Ricardo, amor, eu te avisei. Disse que a Rosa estava agindo estranho ultimamente. Acho que ela precisa de ajuda profissional. Não estou louca. Rosa sentiu o desespero se apoderando dela. Tenho provas. Vi documentos, ouvi conversas. Pai, interveio Diego. Pelo menos você deveria ver o que a Rosa tem para mostrar. Não há nada para ver. Melissa soluçou delicadamente. É a palavra de uma funcionária ressentida contra a minha. Por que eu faria algo assim, Rosa? O que eu te fiz? Ameaçou minha filha. Roubou as joias da dona Helena. Está planejando destruir esta família. Rosa já não podia conter suas próprias lágrimas. Seu Ricardo, por favor, o senhor tem que acreditar em mim. Ricardo olhou entre Rosa e Melissa, claramente dividido, mas quando viu as lágrimas nos olhos de Melissa, sua decisão pareceu ser tomada. Rosa, acho que o melhor é que você tire uns dias de folga. Remunerada, é claro. Você trabalhou duro nestes últimos meses com os preparativos do casamento. Precisa descansar. Mas, patrão, é uma ordem, Rosa. A voz de Ricardo era firme, mas não cruel. Vá para casa. Tire o resto da semana. Conversaremos depois do casamento. Era uma expulsão disfarçada. Melissa tinha ganhado outra batalha. Diego, Sofia, Rosa virou-se para os irmãos. Por favor, investiguem. Não estou mentindo. Rosa, já chega, ordenou Ricardo. Não envolva meus filhos nas suas fantasias. Sofia abriu a boca para protestar, mas Diego colocou a mão em seu ombro e negou sutilmente com a cabeça. Rosa entendeu a mensagem. Falariam depois, longe dos ouvidos de Melissa. Com o coração despedaçado, Rosa pegou suas coisas e abandonou a mansão. Enquanto caminhava para o ponto de ônibus, sentiu o olhar triunfante de Melissa queimando suas costas. Mas o que Melissa não sabia era que Rosa tinha conseguido deslizar um papel no bolso de Sofia antes de ir embora. Um papel com um endereço de e-mail onde os irmãos poderiam encontrar todas as fotos que ela havia salvo. A guerra ainda não tinha terminado. Naquela noite, Rosa estava sentada em seu apartamento quando a campainha tocou. Ao abrir, encontrou Diego e Sofia na porta, com expressões graves nos rostos. Verificamos o e-mail, disse Sofia sem rodeios. Vimos tudo. Precisamos da sua ajuda para parar isso, acrescentou Diego. Mas temos que agir rápido. O casamento é em 4 dias. Rosa deixou-os entrar, sentindo pela primeira vez em dias uma faísca de esperança. Não estava sozinha nessa batalha. Os três sentaram-se ao redor da mesa da cozinha,
e Rosa contou-lhes tudo, cada detalhe, cada ameaça, cada peça do quebra-cabeça. Diego tomava notas em seu celular, enquanto Sofia revisava. As fotos uma e outra vez, seu rosto avermelhando de fúria. Aquela bruxa, sibilou Sofia. Vendeu as joias da mamãe, as joias que papai deu a ela no aniversário. E tem mais. Rosa tirou um envelope que tinha guardado. Isso chegou ontem na mansão. Interceptei antes que alguém mais visse. Era uma carta do banco dirigida a Ricardo. Diego abriu e seu rosto empalideceu. É um segundo aviso para uma solicitação de empréstimo de 5 milhões de reais. Leu em voz alta. Diz que precisam da assinatura do papai para processar a operação. Mas isso leva à assinatura do seu pai, completou Rosa. Uma falsificação, obviamente, mas muito boa. Isso é fraude, disse Sofia. Podemos ir à polícia com isso. Não, Diego negou com a cabeça. Papai está tão apaixonado que provavelmente diria que ele autorizou o empréstimo e esqueceu de mencionar. Melissa é astuta. Ela cobriu seus rastros. Então, o que fazemos? Perguntou Rosa. Os três ficaram em silêncio, o peso da situação esmagando-os. Lá fora a noite escurecia, e com ela o tempo se esgotava. Tem um jeito, disse finalmente Diego. Mas é arriscado, e precisamos que o papai veja com seus próprios olhos. Não podemos só contar, ele tem que presenciar ele mesmo. O que você tem em mente? Sofia inclinou-se para a frente. Diego esboçou seu plano e, enquanto Rosa ouvia, sentiu uma mistura de medo e determinação. Era perigoso. Podia dar terrivelmente errado. Mas era a única chance deles. Conte comigo, disse Rosa quando Diego terminou de explicar. E comigo, acrescentou Sofia. Essa mulher não vai destruir nossa família. Não enquanto tivermos algo a dizer sobre isso. Selaram sua aliança com um aperto de mãos. 3 pessoas de mundos diferentes, unidas por um objetivo comum. Salvar Ricardo Mendes da mulher que planejava destruí-lo. A contagem regressiva havia começado. Em 4 dias, Melissa e Fernando descobririam que tinham subestimado gravemente a invisível Rosa da Silva. Os dias seguintes foram um turbilhão de preparativos clandestinos. Diego, utilizando seus contatos no escritório de advocacia onde trabalhava, havia contratado discretamente um detetive particular. Sofia, aproveitando sua experiência em tecnologia, havia instalado aplicativos de gravação nos telefones de Ricardo sem que ele soubesse. E Rosa, apesar de ter sido suspensa, mantinha contato secreto com Carmen, a cozinheira, que lhe informava sobre cada movimento de Melissa. Era quinta-feira à noite, 2 dias antes do casamento, quando receberam o primeiro golpe de sorte. O detetive particular que Diego havia contratado, um homem sério chamado Tomás Garcia, com 20 anos de experiência, marcou um encontro em um café discreto no centro. Reuniram-se em uma mesa no fundo, longe de olhares curiosos. O que encontrei é pior do que imaginavam, começou Garcia, deslizando uma pasta grossa sobre a mesa. Melissa Rodrigues não é seu verdadeiro nome. Ela se chama Melissa Acosta e tem uma ficha criminal em 3 países diferentes. Rosa sentiu a pele se arrepiar enquanto Garcia mostrava documentos e impressões. Há 5 anos, esteve envolvida em um caso similar na Argentina. Um empresário viúvo, dinheiro roubado, um amante cúmplice. A diferença é que aquele pobre homem acabou morto em um suposto acidente de carro 3 meses depois do casamento. Meu Deus! Sofia levou a mão à boca. Estão dizendo que ela... Não puderam provar nada, mas as circunstâncias eram altamente suspeitas. Melissa herdou tudo e desapareceu antes que as autoridades pudessem interrogá-la adequadamente. Depois, apareceu no Chile com outro nome, outro homem rico, outro esquema similar. Desta vez a pegaram antes que pudesse completar o plano. E como é possível que ela esteja livre? Perguntou Diego furioso. Saiu por um tecnicismo legal. Bons advogados, evidência mal manuseada. O sistema tem suas falhas. Garcia tirou mais fotos. Quanto a Fernando Salazar, é seu sócio de longa data, estelionatário profissional, especializado em falsificação de documentos. Tem mandados de prisão pendentes em 2 países. Isso é suficiente, disse Rosa. Podemos levar isso à polícia. Poderíamos, admitiu Garcia.
Mas o problema é que Ricardo já mudou seu testamento, já assinou documentos legais. Se os prendermos agora, Melissa poderia argumentar que tudo foi consensual, até aparecer a evidência fabricada. Os advogados dela atrasariam o caso por anos. Então, o que você sugere? Perguntou Sofia. Garcia inclinou-se para a frente, baixando a voz. Precisam pegá-los no ato, com testemunhas, com evidência irrefutável que não possam negar nem distorcer. E tenho uma ideia de como fazer isso. O plano que Garcia propôs era audacioso, perigoso e dependia de que tudo saísse perfeitamente. Mas era a melhor chance deles. O casamento é na Catedral de São Miguel, correto? Perguntou Garcia. Um lugar público, cheio de testemunhas, mídia. Se expusermos a Melissa lá na frente de todos, ela não poderá escapar. E com a evidência que coletamos, a polícia não terá outra escolha a não ser agir. Mas papai ficará humilhado publicamente, objetou Diego. A reputação dele se recuperará, interrompeu Rosa com firmeza. A vida dele não. Se Melissa conseguir o que quer, seu pai pode acabar como aquele homem na Argentina. O silêncio que se seguiu foi pesado. Finalmente, Diego assentiu. Tudo bem, vamos fazer isso. Do que precisamos? Garcia tirou um dispositivo pequeno, não maior que um botão. Isto é um microfone sem fio de alta sensibilidade. Rosa, preciso que você o coloque na sala de preparação de Melissa na catedral. Se pudermos gravá-la falando com Fernando antes da cerimônia, confessando o plano, eu farei, disse Rosa sem hesitar. E vocês dois? Garcia olhou para Diego e Sofia. Preciso que mantenham seu pai por perto durante a cerimônia. Quando chegar o momento da verdade, ele tem que estar lá para ver com os próprios olhos. Passaram as horas seguintes refinando os detalhes. Cada pessoa tinha um papel específico. O timing tinha que ser perfeito. Um erro, e Melissa escaparia, talvez para sempre, e Ricardo pagaria o preço. O dia de sexta-feira amanheceu cinzento e ameaçador, como se o próprio céu pressentisse a tempestade que se aproximava. Rosa mal tinha dormido, repassando o plano uma e outra vez em sua mente. Maria havia tentado convencê-la a não ir, a deixar que Diego e Sofia cuidassem de tudo, mas Rosa recusou. Isso começou comigo, disse a filha, e eu vou terminar isso. Às 3 da tarde, Rosa recebeu uma mensagem de Carmen. MF na mansão, discutindo alto. Parecem nervosos. Era um bom sinal. A pressão estava fazendo com que cometessem erros. Rosa respondeu com um simples: mantenha os ouvidos abertos. Naquela noite, Diego organizou um jantar de despedida de solteiro para Ricardo em um restaurante elegante nos Jardins. Toda a família estava convidada, incluindo Melissa, embora ela tenha recusado, citando que precisava de sua noite das garotas com as madrinhas. Na realidade, segundo Garcia, que a tinha seguido, ela se reuniu com Fernando em um hotel no centro. Estão repassando o plano final, informou Garcia por telefone. Ouvi eles falando sobre transferências bancárias que farão na segunda-feira depois do casamento. Estão tão certos do sucesso que estão comemorando antecipadamente. Perfeito, respondeu Diego. Que aproveitem sua última noite de liberdade. No restaurante, Ricardo parecia mais feliz do que estivera em anos. Brindava com os filhos, ria com os irmãos, falava com saudade sobre Helena, mas com esperança sobre o futuro com Melissa. Ver sua alegria inocente partia o coração de Rosa, que observava de uma mesa próxima onde Diego a tinha convidado. Amanhã, sussurrou Sofia para Rosa, tudo isso terá acabado. Mas Rosa não pôde evitar sentir um nó de ansiedade no estômago. Tinham planejado tudo meticulosamente, sim, mas Melissa também era meticulosa e perigosa. O que aconteceria se algo desse errado? A noite avançou, e finalmente Ricardo retirou-se cedo, brincando sobre precisar estar apresentável para seu grande dia. Diego e Sofia o acompanharam para casa, e Rosa voltou ao seu apartamento, onde Maria a esperava com uma xícara de chá quente. Não consigo dormir, admitiu Maria. Continuo pensando em tudo que pode dar errado amanhã. Eu também não. Rosa tomou um gole de chá, sentindo o calor reconfortante. Mas é o certo, filha. Temos que fazer isso. Eu sei. Só, tenha cuidado. Essas pessoas são perigosas.
Eu sei. Rosa apertou a mão da filha. Mas às vezes, fazer o certo exige coragem. E às vezes, a pessoa mais inesperada é quem deve ser corajosa. Passaram o resto da noite juntas, mãe e filha, abraçadas no sofá enquanto o relógio avançava inexoravelmente para o amanhecer, para o dia que mudaria tudo. O sábado amanheceu com um céu limpo e um sol radiante, como se o universo estivesse zombando da tensão que Rosa sentia em cada célula do corpo. Vestiu-se com sua melhor roupa, um vestido azul marinho simples, mas elegante, que Maria lhe dera de presente no ano anterior, e olhou-se no espelho. A mulher que lhe devolveu o olhar não era a mesma que tinha entrado para trabalhar na mansão Mendes 15 anos atrás. Tinha envelhecido, sim, mas havia algo mais. Em seus olhos havia uma determinação que nunca antes tinha visto. Você está pronta para isso, mãe. Maria apareceu atrás dela, apertando seus ombros. Você vai salvar essa família. Ou vou destruí-la, murmurou Rosa. Se algo der errado, nada vai dar errado. Confie no plano. Às 9 da manhã, Rosa chegou à Catedral de São Miguel. O lugar já era um formigueiro de atividade. Floristas corriam de um lado para o outro, com arranjos enormes de rosas brancas e lírios. O cerimonialista, que não era Fernando, graças a Deus, gritava ordens aos decoradores. Fotógrafos testavam seus equipamentos, capturando a luz que se filtrava pelos vitrais coloridos. Era perfeito. Caótico. Ninguém notaria uma mulher mais velha deslizando discretamente para as salas de preparação. Com licença, Rosa parou uma das coordenadoras. Onde a noiva vai se arrumar? Na sacristia oeste, no fundo do corredor. Mas essa área é restrita. Sou da equipe do buffet. Preciso confirmar as restrições alimentares. Mentiu Rosa com uma facilidade que a surpreendeu. A coordenadora, atolada em 1000 tarefas, simplesmente apontou a direção e seguiu com seu trabalho. Rosa avançou pelo corredor com o coração martelando. Em sua bolsa, escondido em um compartimento secreto, levava o minúsculo dispositivo de escuta que Garcia lhe dera. A sacristia oeste era um cômodo amplo, elegantemente decorado com cortinas de veludo e um enorme espelho com moldura dourada. Ainda não havia sinais de Melissa. Rosa tinha talvez 15 minutos antes que a noiva chegasse. Com mãos que mal tremiam, tirou o dispositivo. Era tão pequeno que cabia entre os dedos. Garcia tinha lhe mostrado exatamente onde colocá-lo. Debaixo da penteadeira, onde ficaria oculto, mas com alcance perfeito para captar conversas. Ajoelhou-se, fingindo ajustar os sapatos caso alguém entrasse, e colou o dispositivo na parte inferior do móvel. Era da mesma cor da madeira. Invisível a menos que você soubesse exatamente onde procurar. Pronto, sussurrou para si mesma, levantando-se. O que você faz aqui? Rosa girou e se encontrou cara a cara com Fernando. Vestia um smoking impecável, parecia mais um convidado, mas seus olhos a miravam com aquela ameaça familiar. Eu me perdi procurando o banheiro, gaguejou Rosa, rezando para que sua mentira soasse convincente. Fernando deu um passo em direção a ela, estudando-a. Rosa podia sentir o suor se formando em sua testa. Sabe o que acontece com pessoas intrometidas, Rosa? Fernando. A voz de Melissa soou da porta. Deixa ela. Hoje não temos tempo para isso. Melissa entrou, deslumbrante em seu roupão de seda, com o cabelo já penteado em cachos elaborados. Mas sob a maquiagem perfeita, Rosa pôde ver a tensão em sua mandíbula, a dureza em seus olhos. Rosa veio me desejar sorte no meu grande dia, não é? Disse Melissa com um sorriso falso. Que gentileza da sua parte, depois de tudo o que aconteceu. Dona Melissa, eu só... Não me importa, interrompeu Melissa. Mas já que está aqui, tem algo que quero que escute. Algo que quero que leve com você quando voltar para sua vida insignificante. Aproximou-se até ficar a centímetros de Rosa e baixou a voz para um sussurro mortal. Eu venci. Em algumas horas serei a senhora Mendes. Terei acesso a todo o dinheiro do Ricardo, a todas as suas propriedades, a tudo o que ele trabalhou a vida inteira. E você, Rosa, só poderá ver como eu tomo tudo, e não poderá fazer nada a respeito. Os filhos do Ricardo nunca permitirão. Os filhos? Melissa riu. Aqueles moleques mimados não têm nenhum poder legal. Uma vez que eu esteja casada com o Ricardo, eu serei sua família legal. Eu tomarei
as decisões. E a primeira coisa que farei será garantir que aqueles dois pirralhos entendam quem manda agora. Fernando aproximou-se, colocando-se ao lado de Melissa. Você devia ir embora, Rosa, antes que eu decida que é arriscado demais te manter viva. Era uma ameaça direta. Rosa recuou em direção à porta, mas antes de sair, olhou para Melissa uma última vez. Algum dia, disse com uma calma que não sentia, a senhora vai pagar por tudo isso. Pagar? Melissa soltou uma gargalhada. Querida, eu sempre cobro. Nunca pago. Rosa saiu da sala com as pernas tremendo. Só quando estava no corredor vazio, permitiu que sua compostura quebrasse. Encostou-se na parede, respirando fundo. O dispositivo estava colocado. Melissa acabara de confessar suas intenções. Agora só precisavam esperar o momento perfeito. Tirou o celular e enviou uma mensagem ao grupo. Dispositivo colocado. Confirmação obtida. Proceder conforme o plano. A resposta de Diego foi imediata. Recebido. Papai chegará em mim em 30 minutos. Garcia em posição com a polícia. Tudo pronto. Rosa guardou o telefone e dirigiu-se ao salão principal da catedral. Já estavam chegando os primeiros convidados, amigos de Ricardo, sócios de negócios, membros da alta sociedade paulistana. Todos vestidos com suas melhores roupas, alheios ao drama que estava prestes a se desenrolar. Encontrou um assento discreto na última fila. De lá podia ver tudo sem chamar a atenção. O altar estava adornado com arcos de flores brancas, velas aromáticas perfumavam o ar. Os músicos afinavam seus instrumentos. Era uma cena de conto de fadas. Mas contos de fadas, pensou Rosa, às vezes tinham dragões para vencer. E ela estava prestes a enfrentar o mais perigoso de todos. A catedral encheu rapidamente. Às 11 em ponto, havia pelo menos 300 pessoas nos bancos. Um murmúrio constante de conversas elegantes flutuando no ar. Rosa observava tudo com atenção microscópica. Cada detalhe importava agora. Viu Ricardo entrar por uma porta lateral acompanhado por seu irmão mais velho, Fernando, nome do irmão não confundir com o amante, que atuava como seu padrinho. Ricardo parecia nervoso, mas feliz, ajustando constantemente o nó da gravata. Diego e Sofia entraram pouco depois, posicionando-se estrategicamente na segunda fila, tal como haviam planejado. Às 11h15, Garcia deslizou para o banco ao lado de Rosa. A polícia está em posição, sussurrou sem olhá-la. 3 viaturas lá fora. 2 investigadores à paisana aqui. Dentro. Assim que tivermos o sinal, eles agem. E a gravação? Perfeita. O dispositivo está funcionando maravilhosamente bem. Já temos material suficiente para uma prisão em flagrante, mas queremos esperar o momento certo. Impacto máximo. Rosa assentiu, suas mãos entrelaçadas sobre o colo para ocultar o tremor. Tem mais, continuou Garcia. Um dos meus contatos na Polícia Federal confirmou que Melissa comprou 2 passagens de avião para esta noite. Destino: Ilhas Cayman. 2 passaportes falsos. 2 identidades novas. Iam desaparecer imediatamente após a cerimônia. Um calafrio percorreu a espinha de Rosa. Tinham planejado tudo nos mínimos detalhes. Se não tivessem intervindo, o órgão começou a tocar, interrompendo seus pensamentos. A marcha nupcial preencheu a catedral com uma melodia majestosa. Os convidados ficaram de pé. As portas principais se abriram e Melissa apareceu. Rosa teve que admitir. Era uma visão impressionante. O vestido de noiva era uma criação de renda, francesa e seda, com uma cauda de 6 metros que 3 damas de honra sustentavam cuidadosamente. O véu cobria seu rosto, adicionando um ar de mistério. Melissa caminhava com graça estudada, cada passo calculado para o máximo efeito dramático. Ricardo a olhava com adoração absoluta, lágrimas brilhando em seus olhos. Diego e Sofia trocaram olhares tensos, e na última fila, Rosa apertou as mãos com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Melissa chegou ao altar. O padre, um homem idoso, de cabelos brancos e sorriso benevolente, começou a cerimônia. Amados irmãos, nos reunimos aqui hoje. Rosa mal escutava as palavras. Seu olhar movia-se constantemente, procurando Fernando, o amante, no meio da multidão. Encontrou-o na 4ª fila,
vestido impecavelmente, com um sorriso que não alcançava seus olhos calculistas. Tinha um celular na mão, verificando-o periodicamente. Estaria esperando a confirmação das transferências bancárias, via Pix ou TED. A confirmação de que o golpe tinha funcionado. Se alguém conhece alguma razão pela qual estes dois não devam se unir em matrimônio, que fale agora ou cale-se para sempre. O silêncio que se seguiu foi absoluto, tão denso que Rosa sentiu que poderia cortá-lo com uma faca. Olhou para Garcia, que negou sutilmente com a cabeça. Ainda não. Esperaram. Ricardo Mendes, continuou o padre, você aceita Melissa Rodrigues como sua legítima esposa para amá-la e respeitá-la, na saúde e na doença, até que a morte os separe? Aceito. A voz de Ricardo ressoou clara e firme. Melissa Rodrigues, você aceita Ricardo Mendes como seu legítimo esposo? Aceito. Ela não deixou o padre terminar, sua voz ansiosa. Então, pelo poder a mim investido, o padre levantou as mãos. Eu vos declaro. Espere. A voz de Rosa retumbou na catedral como um trovão. Todos os olhos se voltaram para ela. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Rosa levantou-se com as pernas tremendo, mas a determinação firme em seu rosto. Melissa empalideceu. Fernando levantou-se pela metade de seu assento. Ricardo parecia completamente confuso. Rosa, o que você está fazendo? Perguntou Ricardo, sua voz misturando choque com frustração. Seu Ricardo. Rosa começou a caminhar pelo corredor central, cada passo ecoando no silêncio. Há algo que o senhor precisa saber antes de se casar com essa mulher. Isso é ridículo, estourou Melissa, levantando o véu. Ricardo, já falamos sobre isso. Essa mulher é obcecada por mim. Ela é louca. Não sou louca. A voz de Rosa manteve-se firme. E posso provar. Diego e Sofia levantaram-se, movendo-se para flanquear o pai. Garcia pressionou um botão em um pequeno controle que tirou do bolso. Nos telões que haviam sido instalados para mostrar fotos do casal durante a recepção, de repente apareceu algo diferente. Fotos. As fotos que Rosa tinha tirado. Melissa e Fernando se beijando, abraçados em hotéis no litoral. Os documentos fraudulentos, as joias roubadas. E então, o pior de tudo, o áudio. A voz de Melissa preencheu a catedral clara e inconfundível. Ele é um velho ingênuo. Em menos de um ano vamos arrancar tudo o que ele tem. As propriedades, o dinheiro, tudo. E depois desaparecemos para as Cayman com as novas identidades. Ricardo será história. Os murmúrios de choque percorreram a multidão como uma onda. As pessoas pegavam seus celulares, alguns gravando, outros ligando. Ricardo tinha ficado paralisado, seu rosto passando do choque à incredulidade e, finalmente, à devastação. Ricardo, amor, eu posso explicar? Melissa tentou se aproximar, mas Sofia se interpôs. Não chegue perto do meu pai, sibilou Sofia. Fernando tentou escapar por uma saída lateral, mas os dois investigadores que Garcia havia mencionado moveram-se para bloqueá-lo. Ao mesmo tempo, as portas principais se abriram e 4 policiais uniformizados entraram com passo firme. Melissa Acosta, anunciou o delegado, também conhecida como Melissa Rodrigues, está presa por estelionato, furto qualificado, falsificação de documentos e formação de quadrilha. Isso é um erro, gritou Melissa tentando recuar, mas encontrando o altar às suas costas. Ricardo, amor, você tem que acreditar em mim. Isso é uma armação. Fernando Salazar, continuou o delegado, movendo-se para onde Fernando estava sendo detido. Preso pelas mesmas acusações, além de violação de mandados de prisão internacionais. A catedral tinha explodido em caos. Alguns convidados tentavam sair, outros gravavam. Para as redes sociais, o flash das câmeras iluminava a cena como relâmpagos. Os policiais algemaram Melissa, que continuava gritando sua inocência, o lindo vestido de noiva arrastando-se pelo chão de mármore enquanto tentava resistir. Fernando, vendo que não havia escapatória, simplesmente deixou que o algemassem, embora seus olhos procurassem Rosa na multidão. O olhar que lhe lançou era pura malícia. Isso não acaba aqui, velha intrometida. Cuspiu enquanto o arrastavam para a saída. E no meio de todo o caos, Ricardo tinha desabado nos degraus do altar. Diego e Sofia correram até ele, rodeando-o com seus braços.
Rosa observava de sua posição no corredor, com o coração partindo ao ver a devastação no rosto do homem que tinha sido seu patrão durante 15 anos. Havia salvado a vida dele, mas havia destruído seu coração no processo. As lágrimas finalmente começaram a rolar pelo rosto de Rosa, enquanto observava Melissa e Fernando sendo levados da catedral, seus gritos de protesto, perdendo-se no tumulto de vozes, câmeras e sirenes de polícia que agora inundavam o exterior, na Praça da Sé. O casamento tinha acabado, mas a verdadeira batalha apenas começava. Os dias que se seguiram na catedral foram um turbilhão de depoimentos na delegacia, reuniões com advogados e uma atenção midiática que converteu a história no escândalo do ano. Faxineira salva milionário de golpe no altar estampavam os portais de notícias. Rosa se viu sendo chamada de heroína, embora ela não se sentisse como tal. Sentia-se como alguém que simplesmente tinha feito a coisa certa. Ricardo não quis ver ninguém durante os primeiros 3 dias. Trancou-se em sua mansão com Diego e Sofia, revezando-se para ficar com ele, garantindo que comesse, que dormisse, que não afundasse completamente na depressão que ameaçava engoli-lo. Rosa esperou. Tinha enviado uma mensagem simples através de Sofia. Estou aqui se precisar conversar. Mas respeitava o espaço dele. Entendia a dor da traição, o peso de descobrir que o que acreditava ser amor era apenas cálculo frio. Era terça-feira à tarde quando seu telefone tocou. O número de Ricardo apareceu na tela. Seu Ricardo? Rosa. A voz dele soava cansada, quebrada. Poderia vir à mansão? Preciso falar com você. Meia hora depois, Rosa atravessava os portões de ferro forjado que cruzara milhares de vezes antes, mas desta vez parecia diferente. Carmen a recebeu na porta com um abraço apertado. Obrigada, sussurrou a cozinheira. Você salvou esta família. Ricardo estava em seu escritório, olhando pela janela para o jardim. Parecia anos mais velho do que na última vez que Rosa o vira. Tinha olheiras profundas, o cabelo despenteado, roupa amassada. Quando se virou para vê-la, seus olhos cinzentos estavam vermelhos. Rosa, disse simplesmente. Seu Ricardo. Rosa entrou sem saber muito bem o que esperar. Um silêncio incômodo preencheu o espaço entre eles. Finalmente, Ricardo falou. Eu deveria ter escutado. Quando você veio me alertar, quando tentou me mostrar a verdade, eu deveria ter acreditado em você. O senhor estava apaixonado, respondeu Rosa suavemente. O amor nos faz ver o que queremos ver. Amor? Ricardo soltou uma risada amarga. Era amor? Ou era só desespero? Medo de ficar sozinho. Medo de envelhecer sem companhia. Em que ponto a carência se transformou em algo que confundi com amor? Deixou-se cair em sua cadeira, enterrando o rosto entre as mãos. Rosa aproximou-se devagar. Melissa era convincente. Enganou muita gente, não só o senhor. Mas você não se deixou enganar. Ele levantou a vista. Você viu o que ninguém mais viu. Por quê, Rosa? Como você soube? Rosa pensou cuidadosamente em sua resposta. Porque quando se é invisível, seu Ricardo, aprende-se a observar. As pessoas não cuidam do que dizem ou fazem quando acham que ninguém está olhando. E eu estava sempre olhando. Não porque quisesse espionar, mas porque esta família foi boa comigo durante 15 anos. A dona Helena, o senhor, as crianças, merecem mais do que uma mentira. Ricardo assentiu lentamente, lágrimas silenciosas rolando por seu rosto. Helena, sussurrou. Deus, que tolo fui em pensar que poderia substituí-la. Helena era única. E eu a traí procurando uma substituta barata. Não traiu ninguém, disse Rosa com firmeza. Buscou consolo depois da dor. Isso não é traição. É humano. Como posso te agradecer, Rosa? Você me salvou de perder tudo. Meu dinheiro, minhas propriedades, possivelmente, minha vida se as suspeitas do Garcia estiverem corretas. Não preciso de agradecimento, patrão. Mas você merece. Ricardo levantou-se. Mais do que isso, merece reconhecimento, merece... O que eu mereço, interrompeu Rosa suavemente, é voltar ao meu trabalho. Se ainda me quiser aqui, é claro. Ricardo a olhou como se não pudesse acreditar no que ouvia. Você quer voltar? Depois de tudo o que aconteceu, quer continuar limpando esta casa? É o que sei fazer. Rosa deu de ombros. E esta casa parece meu lar também. Rosa da Silva.
Ricardo negou com a cabeça. Você é a pessoa mais extraordinária que conheço. E não, você não vai voltar a limpar esta casa. Rosa sentiu o coração afundar. Estava sendo demitida depois de tudo? Mas, patrão, você vai fazer algo muito mais importante, continuou Ricardo. Estive pensando muito nestes últimos dias, sobre como cheguei a essa situação, sobre quantas outras pessoas devem estar sendo enganadas de maneiras similares. Pessoas vulneráveis, sozinhas, desesperadas por conexão humana. Aproximou-se de sua mesa e pegou uma pasta. Quero criar uma fundação, uma organização que ajude a proteger pessoas vulneráveis de golpistas como a Melissa, que eduque, que previna, que dê assistência. E quero que você a dirija. Rosa piscou, certa de ter ouvido mal. Eu? Dirigir uma fundação? Seu Ricardo, eu nem terminei o ensino médio. Você tem algo melhor que educação formal. Ricardo sorriu pela primeira vez em dias. Você tem sabedoria, tem empatia, tem a coragem de fazer a coisa certa mesmo que lhe custe tudo. Essas não são coisas que se aprendem na faculdade. Não sei nada sobre administrar organizações. Aprenderá. Pagarei para que faça cursos, lhe daremos mentores, construiremos uma equipe ao seu redor. Mas você será o rosto disso, Rosa, porque sua história, sua valentia, pode inspirar outros a falar, a agir, a se proteger. Rosa sentiu lágrimas queimando seus olhos. Eu não sei o que dizer. Diga que... Sim, interveio a voz de Diego da porta. O jovem entrou seguido de Sofia. Diga que sim, Rosa, porque esta fundação é necessária, e você é a pessoa perfeita para liderá-la. Além disso, acrescentou Sofia com um sorriso, já começamos a trabalhar nisso. Olha, ela virou o notebook para mostrar a Rosa. Na tela havia um site em construção, Fundação Mendes Silva de Proteção aos Vulneráveis. Achamos que seu sobrenome deveria estar no título, explicou Diego. Afinal, sem você, isso nunca existiria. Rosa olhou entre os três completamente emocionada. Durante 15 anos, tinha sido uma funcionária, uma figura de fundo, alguém que ninguém notava realmente. E agora, aceito, sussurrou, com uma condição. O que for, disse Ricardo. Minha filha Maria. Ela é enfermeira, mas lida muito com assistência social no hospital. Quero que ela faça parte da equipe. Feito. Ricardo estendeu a mão. Sócias, então. Rosa apertou a mão dele, sentindo o peso do momento. Não era apenas um aperto de mãos. Era o começo de algo novo, algo importante. Tem mais uma coisa, disse Ricardo, indo até um cofre embutido na parede. Abriu-o e tirou um envelope grosso. Isto é um cheque. É o valor que Melissa teria recebido na separação de bens se tudo tivesse saído conforme o plano dela. Acho mais apropriado que vá para você. Rosa olhou para o envelope sem pegá-lo. Não posso aceitar isso, senhor. Não é caridade, Rosa. É justiça. É reconhecimento. É o mínimo que posso fazer. Com mãos trêmulas, Rosa abriu o envelope. O cheque dentro tinha tantos zeros que teve que contar 2 vezes. Era em reais, mas o valor era astronômico. Suficiente para pagar a faculdade dos netos que ainda não tinha. Suficiente para comprar uma casa de verdade, não apenas um apartamento na periferia. Suficiente para mudar sua vida. Não sei como agradecer, conseguiu dizer entre lágrimas. Você já agradeceu. Ricardo a abraçou, algo que nunca tinha feito em 15 anos. Você salvou minha vida, Rosa, e agora juntos vamos salvar outras. Os meses seguintes foram de intensa atividade. A Fundação Mendes Silva foi estabelecida oficialmente em janeiro, com escritórios em um prédio no centro de São Paulo. Rosa, que nunca imaginara ter uma mesa própria, agora tinha uma sala com seu nome em uma placa de bronze na porta. Maria juntou-se à equipe como diretora de serviços sociais, trazendo consigo uma rede de contatos do setor médico e de assistência. Diego cuidava dos aspectos jurídicos, garantindo que tudo estivesse em ordem para ajudar realmente as pessoas. Sofia encarregou-se da tecnologia e das redes sociais, transformando a fundação em um fenômeno viral. O caso contra Melissa e Fernando avançava lentamente, mas com segurança na justiça brasileira. Garcia havia testemunhado como perito, apresentando evidências de seus crimes anteriores. Rosa também dera seu depoimento, revivendo aqueles dias terríveis,
mas mantendo-se firme sob o escrutínio dos advogados de defesa. Em abril, saiu o veredito. Culpados de todas as acusações. Melissa pegou 15 anos de prisão em regime fechado, Fernando 20. Enquanto eram conduzidos para fora do tribunal, Melissa buscou Rosa na multidão e lhe lançou um olhar de puro ódio. Mas Rosa não sentiu satisfação nem medo, apenas sentiu alívio. A justiça havia sido feita. Era um sábado de maio quando Rosa recebeu uma ligação inesperada. Uma voz feminina jovem, nervosa. Fundação Mendes Silva. É verdade que vocês ajudam pessoas que estão sofrendo golpes? Sim, é verdade, respondeu Rosa. Como posso ajudar? O que se seguiu foi uma história de partir o coração. Uma jovem chamada Patrícia, cuja avó viúva estava sendo cortejada por um homem que pedia empréstimos cada vez maiores. A avó, sozinha e carente, estava vendendo seus bens para dar dinheiro a ele. Não sei o que fazer, soluçou Patrícia. Ela não me escuta. Diz que estou com ciúmes, que não quero que ela seja feliz. Rosa sentiu um arrepio de reconhecimento. Era a mesma situação, só com nomes diferentes. Onde vocês moram? Perguntou. Em Campinas, interior de São Paulo. Mas vi sua história no jornal e pensei que talvez... Estaremos aí amanhã, disse Rosa sem hesitar. Me dê o endereço. Naquela noite, Rosa reuniu a equipe. Ricardo insistiu em ir também. Pegaram a estrada cedo no domingo de manhã, chegando a Campinas ao meio-dia. A casa da avó era modesta, mas bem cuidada, com um jardim cheio de flores. Patrícia os recebeu com lágrimas de gratidão. Sua avó, Dona Mercedes, era uma mulher de 72 anos com olhos gentis, mas desconfiados. Patrícia, quem são essas pessoas? Perguntou ao vê-los entrar. São de uma fundação que ajuda a proteger pessoas, vó. Não preciso de proteção. Dona Mercedes levantou o queixo com dignidade. O Miguel me ama. Só está passando por momentos difíceis. Rosa sentou-se ao lado dela, tomando suas mãos enrugadas entre as suas. Dona Mercedes, posso lhe contar uma história? É sobre um homem bom que quase perdeu tudo porque alguém se aproveitou de sua solidão. E assim, Rosa contou a história de Ricardo e Melissa. Não como uma acusação contra Dona Mercedes, mas como um alerta nascido da experiência. Falou dos sinais, de como o amor real não pede sacrifícios financeiros constantes, de como a solidão pode nos tornar vulneráveis. Dona Mercedes ouviu em silêncio, e Rosa pôde ver o momento exato em que a compreensão chegou a seus olhos. As lágrimas começaram a cair. Achei que, finalmente, alguém me via, sussurrou. Depois que meu marido morreu, me senti tão invisível. A senhora não é invisível, disse Rosa firmemente. Eu a vejo. Patrícia a vê. E a senhora merece ser amada, mas amor de verdade. Não amor que lhe custa suas economias e sua paz de espírito. Trabalharam com Dona Mercedes durante as semanas seguintes. Garcia investigou Miguel e descobriu que ele tinha um histórico de aplicar o golpe do Dom Juan em viúvas idosas. Com a ajuda de Diego, apresentaram denúncia. Patrícia e sua avó começaram terapia para reparar o relacionamento. Foi o primeiro caso oficial da fundação e foi um sucesso absoluto. A história de Dona Mercedes apareceu nos jornais regionais e, de repente, a fundação foi inundada de ligações. Pessoas de todo o Brasil relatando situações similares. Idosos sendo vítimas do golpe do bilhete premiado, do falso sequestro ou de romances virtuais. Famílias sendo destruídas por predadores que se aproveitavam da solidão. Rosa se viu viajando constantemente, visitando cidades diferentes, falando com vítimas, treinando assistentes sociais locais para identificar os sinais de alerta. Maria a acompanhava em muitas dessas viagens e juntas desenvolveram programas educativos. Sofia criou um aplicativo onde as pessoas podiam reportar perfis suspeitos, verificar antecedentes básicos e receber orientação imediata. Em 6 meses, o app tinha mais de 100 mil downloads. Diego estabeleceu uma rede de advogados pro bono, dispostos a ajudar vítimas a recuperar seus bens. Ricardo financiava tudo isso generosamente, vendo como sua dor pessoal se transformava em ajuda para milhares. Mas nem tudo era trabalho. A fundação também organizou eventos sociais para a terceira idade,
criando espaços seguros onde podiam conhecer gente nova sem o risco de serem explorados. Tardes de café, bailes da saudade, aulas de artesanato. Uma tarde, enquanto Rosa supervisionava um desses eventos, viu uma mulher de sua idade rindo com um grupo. A mulher a viu e se aproximou. Rosa da Silva, sou Beatriz. Vim a uma de suas palestras no mês passado. Só queria agradecer. Quase caí em um golpe similar ao da sua história, mas lembrei do que você disse sobre os sinais. Fico feliz que tenha ficado atenta, sorriu Rosa. Mais que isso, continuou Beatriz. Você me ajudou a entender que estar sozinha não significa estar desesperada, que mereço respeito, não migalhas. Eram momentos como esse que faziam tudo valer a pena. Ricardo também havia mudado. Tinha vendido a mansão, muitas lembranças dolorosas, e se mudado para uma casa menor, mas muito confortável, em um condomínio na Granja Viana. Uma tarde de julho, enquanto Rosa e ele revisavam relatórios na nova sede, Ricardo pausou. Sabe, Rosa, às vezes penso que a Melissa me fez um favor. Rosa levantou a vista, surpresa. Como assim? Ela me obrigou a acordar. Eu estava vivendo no piloto automático depois da morte da Helena. E sim, Melissa tentou me destruir. Mas no processo, descobri algo. Mais valioso que dinheiro. O quê? Propósito, sorriu. Esta fundação, ajudar os outros, trabalhar com você e com meus filhos, isso é viver. É o que Helena iria querer. A dona Helena estaria orgulhosa, disse Rosa. E de você também, acrescentou Ricardo. Se tem algo que aprendi é que anjos nem sempre têm asas. Às vezes vêm com avental e vassoura, trabalhando quietos no fundo. Em agosto, a fundação organizou seu primeiro baile de gala beneficente em um hotel 5 estrelas na Avenida Paulista. Centenas de convidados da alta sociedade, políticos e empresários estavam lá. Rosa sentia-se desconfortável no vestido longo que Sofia insistira em comprar. Mas quando subiu ao palco, encontrou sua voz. Boa noite, começou. Meu nome é Rosa da Silva e há um ano eu era invisível. Contou sua história com honestidade crua. Falou de ser doméstica, de ser ignorada, de ver, mas não ser vista. Havia 1000 razões para ficar calada. Poderia perder meu emprego. Minha filha poderia estar em perigo. Mas só uma razão importava, era o certo. O salão estava em completo silêncio. Esta fundação existe porque acredito que ninguém deveria ser invisível. Se minha história puder ajudar nem que seja uma pessoa a encontrar a coragem de falar, valeu a pena. A ovação foi ensurdecedora. Naquela noite, a gala arrecadou 3 milhões de reais. Mas para Rosa, o momento mais valioso foi quando uma jovem se aproximou dela no final. Minha avó está passando por isso, disse a jovem. Agora sei o que fazer. Obrigada por me dar coragem. Não te dei nada que você já não tivesse, respondeu Rosa. Só te lembrei que você tem. O outono chegou trazendo dias mais frescos. A Fundação Mendes Silva celebrou seu primeiro aniversário com um evento comunitário no Parque Ibirapuera. Havia tendas informativas e um espaço para vítimas compartilharem histórias. Rosa caminhava entre as tendas, cumprimentando pessoas. Cada história era um triunfo. Dona Rosa, uma voz infantil a chamou. Era uma menina de uns 8 anos. Minha professora diz que a senhora é uma heroína. Rosa ajoelhou-se. E você o que acha? Acho que é corajosa, disse a menina. Minha avó diz que heróis não usam capas. Às vezes, usam aventais. Rosa abraçou a menina, emocionada. Em novembro, Rosa foi convidada a falar em um fórum nacional sobre proteção ao consumidor e idosos em Brasília, no Congresso Nacional. Quando Diego contou, Rosa quase desmaiou. Não posso falar para 1000 pessoas, protestou. Se você disser, sou só uma faxineira. Mais uma vez eu grito, interrompeu Sofia. Rosa, você é diretora de uma fundação de sucesso. Você é uma inspiração. Pare de se subestimar. Então Rosa foi. E naquele palco, contou sua história novamente, adicionando algo novo. Muitas vezes me perguntam por que agi. A resposta é simples. Porque eu vi. Vi a bondade em Ricardo Mendes. Vi um homem bom em seu momento mais vulnerável e não pude deixar que fosse destruído pelo meu silêncio. Fez uma pausa. Peço que não olhem para o outro lado. Se virem um vizinho idoso sendo cortejado rápido demais, prestem atenção. Se notarem mudanças no comportamento de um ente querido,
investiguem. Sua intervenção pode salvar uma vida. A ovação durou 5 minutos. O vídeo do discurso viralizou com a hashtag #PazSeja-Rosa. Na viagem de volta, Ricardo perguntou: Rosa, você se arrepende de ter mudado sua vida tão drasticamente? Há dias difíceis. Dias em que sinto falta da simplicidade de só limpar uma casa. Mas arrepender? Nunca. Porque agora sei o que significa ser vista. Então valeu a pena, disse Ricardo. Sim, valeu a pena. Dezembro chegou com as decorações de Natal. Mas dias antes da festa de fim de ano da Fundação, Rosa recebeu uma ligação do diretor da penitenciária feminina, onde Melissa estava presa. Senhora Rosa, a detenta Melissa Costa solicitou uma visita. Diz que precisa falar com a senhora. É seu direito recusar. Rosa sentiu o coração acelerar. Não via Melissa desde o julgamento. Aceito, disse. 2 dias. Depois Rosa estava na sala de visitas do presídio. O ambiente era cinza e frio. Melissa entrou, quase irreconhecível. Sem maquiagem, com o uniforme da prisão, parecia ter perdido todo o brilho. Sentou-se à frente de Rosa. Você veio, disse Melissa, a voz sem a arrogância de antes. Vim. Não sei por que pedi para te ver. Melissa baixou o olhar. Acho que precisava dizer algo. Sinto muito. Rosa piscou, surpresa. O quê? Sinto muito, repetiu Melissa chorando. Sinto por ter te ameaçado, por ter posto sua filha em perigo, por tentar destruir o Ricardo. A ganância e a raiva me consumiram. Por que você fez isso? Achei que o mundo era cruel e eu tinha que tirar o que pudesse. Fernando e eu éramos 2 pessoas quebradas, mas nunca funcionou. Cada golpe só nos deixava mais vazios. O Ricardo merecia coisa melhor, disse Rosa. Eu sei. E você? Você era só uma faxineira tentando fazer o certo. E eu tentei te destruir por isso, por ter mais valor no dedo mindinho do que eu tinha no corpo todo. Rosa sentiu compaixão. Não perdão, não ainda, mas compaixão. O que vai fazer quando sair? Perguntou Rosa. Se eu sair, tentar ser melhor, acho. Tenho feito terapia aqui. Rosa, tenho acompanhado as notícias da sua fundação. Fico feliz que tenha me parado, que tenha salvado o Ricardo. Não te parei por coragem, admitiu Rosa. Parei porque não conseguiria viver comigo mesma se não o fizesse. Isso é coragem, sorriu Melissa tristemente. Tenho outra razão. Para te chamar. Fernando tinha contatos, uma rede de golpistas. Passei a lista para as autoridades, mas queria que você também soubesse, para a fundação poder alertar as pessoas. Obrigada, disse Rosa. Pedirei ao Diego para pegar as informações. Quando o guarda indicou o fim do tempo, Melissa disse: sei que nunca vai me perdoar, mas admiro você. Queria ter metade da sua coragem. Coragem é uma escolha, Melissa. Nunca é tarde para começar a escolher ser corajosa. Ao sair da prisão para a luz do sol, Rosa sentiu algo se soltar em seu peito. Tinha enfrentado seu monstro e descoberto que era apenas uma pessoa quebrada. A noite do jantar de fim de ano da fundação chegou. O salão estava decorado com luzes quentes. Rosa ficou na entrada, vendo o lugar encher. Lá estava a dona Mercedes rindo com Patrícia. Estava o senhor Tomás, que recuperara sua casa. Estava Beatriz, agora voluntária. Carmen tinha organizado a comida, uma verdadeira ceia brasileira. Maria circulava com sua filha de Mídia dizia 2 anos no colo. A neta de Rosa, que tinha recebido o nome de Helena em homenagem à falecida patroa. Ricardo estava no centro do salão, rindo genuinamente. Não era mais o homem destroçado. É lindo, não é? Garcia apareceu ao lado de Rosa. Ver tudo isso. Mais do que jamais imaginei. Todos se acomodaram. Ricardo levantou-se para um brinde. Amigos, família. Há 1 ano e meio, eu estava prestes a cometer o maior erro da minha vida. E fui salvo por alguém que eu via todo dia, mas nunca tinha realmente enxergado. Todos olharam para Rosa. Rosa da Silva me ensinou que o verdadeiro valor não vem do dinheiro, vem da coragem de fazer o certo. Brindo a Rosa e a todos vocês que encontraram sua própria coragem. Ah, Rosa! O salão repetiu. Rosa levantou-se emocionada. Vocês me honram, mas sou uma mulher comum que viu algo errado e decidiu agir. Durante 15 anos fui invisível e aprendi que ser subestimada pode ser um superpoder.
Melissa não me viu chegando porque eu era só a faxineira. Mas não precisam ser invisíveis para serem poderosos. Só precisam ter a coragem de ver a verdade e agir. Levantou sua taça de guaraná. Ela não bebia álcool. Brindo a nós, a coragem em todas as suas formas. A ovação foi estrondosa. Mais tarde, sentados apenas o grupo principal à mesa, Ricardo disse: "E pensar que tudo começou com uma faxineira que se recusou a olhar para o outro lado." "Não só uma faxineira", corrigiu Maria, segurando a mão da mãe. "Uma heroína. 2 anos. Depois Rosa estava novamente no Congresso, testemunhando a favor de uma nova lei de proteção ao idoso. Se estão me assistindo e suspeitam de algo, disse às câmeras, não olhem para o outro lado. Sejam a Rosa na história de alguém. 5 anos depois daquele dia na catedral, Rosa celebrava seus 57 anos no jardim de sua casa própria, em um bairro tranquilo da Zona Norte. Sua família estava lá. Maria, o genro, os netos Helena e o pequeno Roberto. Carmen, Garcia, Ricardo, Diego e Sofia. Enquanto soprava as velas, Rosa pensou na jornada. Na Rosa que limpava chão e na Rosa diretora de fundação. "Em que está pensando, mãe?" Maria perguntou. "Em como fomos longe. Algum arrependimento?" Rosa olhou para sua casa, seu jardim, a vida que construíra. "Nenhum", disse com firmeza. "Cada momento difícil valeu a pena." Maria a abraçou. Rosa sabia que aquilo era triunfar. Não a riqueza, mas o amor, o propósito. Ela tinha começado como a faxineira que ninguém via. E tinha terminado como a mulher que ninguém podia ignorar. Se você gostou dessa história, por favor deixe seu like, inscreva-se no nosso canal, compartilhe com seus amigos e deixe sua opinião nos comentários. Seu apoio nos ajuda a continuar criando mais conteúdo como este. Não esqueça de ativar as notificações.